E o cenário está ampliado aqui porque agora conosco está o atleta Marcros. Ele é campeão mundial da sua categoria em Jiu-Jitsu. Não é isso, Marcros? Isso. Seja bem-vindo ao programa Capanema agora, viu? Bom dia ao Thiago, bom dia ao João, né? Fui convidado pelo amigo Thiago a comparecer para falar um pouco desse título que foi conquistado com muita dificuldade lá em São Paulo, né? E a gente vai falar um pouco sobre a minha ida a São Paulo e um pouco sobre o esporte, que tem um crescimento aí fora do normal, fora do comum, no mundo, né? Não só no Brasil. O jiu-jitsu surgiu aqui no Pará, mas hoje o jiu-jitsu é o segundo esporte que mais cresce no mundo inteiro. Então, muito bem. O João Vanderlei está a par de tudo aqui, está dentro das pautas, vamos deixar eles baterem papo. Vanderlei, fica à vontade aí. Verdade, né? Primeiro, boa tarde, Marcros, parabéns pelo título. E vamos só passar aqui um pouco do currículo do Marcros. Ele é 11 vezes campeão intermunicipal, 7 vezes campeão paraense, uma vez campeão brasileiro, já tem 2 títulos internacionais. E nesse sábado ele conquistou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, lá em São Paulo, que é essa medalha aqui que a gente tem. Põe na tela aí, Jacó. Foca aqui na medalha dele. Essa medalha foi conquistada no sábado, lá em São Paulo. Foi conquistada aí no Mundial de Jiu-Jitsu em forma de GP. Mas a gente vai falar primeiro sobre como tu chegou lá. Essa questão do apoio, como foi que funcionou para ti? Teve alguém que te ajudou com passagem, essas coisas, para ir para São Paulo? E assim, como se sabe, né? Como se sabe, o apoio para o esporte, quando se sugere amador, né? Eu não me considero mais um atleta amador, mas eu poderia me considerar até na sexta-feira, né? Eu já tinha ganhado títulos internacionais, mas agora é um título mundial de expressão de uma federação internacional. Mas assim, ajuda para esse campeonato foi da população, João. Não tenho e não tive um patrocinador. Foi eu e meus amigos, nos juntamos, saímos de casa em casa pedindo para as pessoas R$10 para um, R$10 para outro, para os amigos, os professores da minha cidade, que ajudam bastante, e foi assim que a gente conseguiu comprar passagem. Quando eu fui para São Paulo, não tinha lugar para ficar, eu fui com a intenção de dormir no aeroporto e comer, sei lá. Eu fui para realizar um sonho e foi mais ou menos assim, sem ajuda de patrocinador, com a ajuda da população da minha cidade. É muito legal isso aí. Você falou, você conseguiu ir para São Paulo, teve uma dificuldade na chegada lá, né? Você ia para dormir no aeroporto. Conta um pouco mais dessa história para gente. Na verdade, João, a dificuldade foi antes de ir, porque quando eu fui, ali próximo a Ananindeua, na minha ida para Belém, para pegar o voo, eles sugerem que a gente chegue mais ou menos 1 hora antes do voo, né? Para fazer o check-in, aquela coisa toda. Próximo a Ananindeua aconteceu um acidente na nossa frente, então meu carro atrasou. Eu cheguei no aeroporto 1 minuto atrasado, ou seja, eu cheguei 59 minutos antes do meu voo e eu perdi meu voo. E numa negociação, me mandaram para o Rio de Janeiro, né? Então já foi complicado na partida, porque eu pensei que eu não fosse conseguir ir. Então eu fui para o Rio de Janeiro, lá eu consegui uma escala para São Paulo, já cheguei em São Paulo à noite, era para ter chegado durante o dia para conseguir. E chegando em São Paulo, eu fiquei no aeroporto e postei no Facebook que eu estou precisando de ajuda para ficar em algum lugar. E os outros paraenses que foram para o Mundial, chegaram no aeroporto e me viram. Eu sou muito conhecido no mundo da luta, então eles me viram e me ofereceram ajuda, né? A gente agradece aí o pessoal que ofereceu ajuda. E ajuda de grande importância, né? Pois aí conseguiu aí um resultado expressivo. E que acompanha Jiu-Jitsu sabe que existe mais de uma federação, né? Internacional e também até nacionais. E fala um pouco disso pra gente. E você foi campeão em uma federação que atualmente é a mais importante, né, no cenário. Isso mesmo, João. Hoje, o Jiu-Jitsu, muita gente fala assim, eu pensei que o Jiu-Jitsu estivesse nas Olimpíadas. Por que o Jiu-Jitsu não está nas Olimpíadas? Hoje, no mundo, nós temos 3 grandes federações, que é a profissional, a esportiva e a tradicional. Esse que eu participei do campeonato é a esportiva, que é a maior, na verdade, no mundo, e a mais expressiva, né? Que revelou talentos como o Leandro Lô, que hoje é o cara mais famoso do Jiu-Jitsu, Ronaldo Jacaré está no UFC hoje. Isso, veio dessa federação. Então, é mais ou menos assim. As 3 federações não entram em acordo quanto à regra.
as três têm mais ou menos a mesma regra, mas tem alguns detalhes que mudam de uma regra para outra. E a Federação Olímpica, como a de judô, é a mesma regra no mundo todo. E no jiu-jitsu nós temos esse pequeno impasse, que é as três federações querendo ser a líder para entrar nos Jogos Olímpicos. Por esse único motivo, o jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico. Tem que chegar a um denominador comum aí para ver se consegue resolver isso, né? Se quando ficar nesse impasse, ninguém entra, né? É verdade, tem que unificar. E para ir para São Paulo para disputar esse Mundial, como você se qualificou para ele? Certo. Como a gente tem aqui, ó, vamos mostrar aqui também, ó. Essa medalha aqui é do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso, também, né? É o brasileiro desse ano. Deixa eu para ti, Marcos, enquanto tu fala. Esse é o Campeonato Brasileiro desse ano. Para se participar de um campeonato mundial, não pode participar quem quer, tem que ter índice. Eu tentei o índice no Sul-Americano, não consegui, não é sempre que se vence, né? Tem essa questão no esporte, que um dia é você, outro dia é o seu adversário que vence, isso é comum no esporte. E eu tive a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro, né? Consegui o índice para disputar. Eu não participo, eu não gosto de competir só na minha categoria, eu também gosto de competir nos absolutos, que são a categoria com pessoas bem mais pesadas. Geralmente, quando eu vou nas competições como absoluto, eu sou o mais leve da minha categoria. Já ganhei 3 absolutos, eu gosto de competir nessa categoria mais pesado. Inclusive contra adversários de Capanema, né? Já lutei muito contra adversários de Capanema, a gente sempre faz lutas boas. E eu tenho os meus títulos mais expressivos, são esses aqui, né? Que é internacional, 2 títulos internacionais, e o brasileiro que me levou à glória de chegar ao Mundial. O campeonato funcionou em forma de GP, você estava me falando em off que foram 5 lutas para você chegar aí até o título. E fala um pouco como foram elas foram muito, muito complicadas, até porque é um campeonato internacional, né? Tem muitas histórias legais desse campeonato, mas o que eu posso falar mais sobre essas lutas é o seguinte, no brasileiro, como você pode ver, o meu índice para conseguir o campeonato no brasileiro, eu fiquei em 3º lugar. Os 3 primeiros classificam para disputar o Mundial. Mas não deu para ser campeão. E quando eu chego no Mundial, eu sento lá e um rapaz vem falar comigo. Fala, Marcros, lembra de mim? É o André lá de Manaus. O nível de Manaus é altíssimo. E eu falei, cara, eu tô lembrado de ti, mas... Lembra aí? Ele falou, a gente lutou no Brasileiro, eu ganhei de ti na semifinal do Brasileiro. Olha só com quem eu vou fazer a primeira luta do Mundial. Já vem uma coisa ruim no coração, entendeu? Mas eu entro para lutar com o cara e... vem aquela coisa, ele já começou ganhando. E o cara é muito bom, nível altíssimo, tricampeão mundial. E eu foquei, eu estava muito treinado para esse campeonato. E, cara, fui para cima, olhei pro relógio, falta 7 segundos para acabar a luta, o cara tá ganhando de 2-0, eu vejo o meu título escapulindo por um dedo. E como eu treino muito um golpe que eu gosto de usar nesses momentos, de que a pessoa está perdendo por pontos, e eu levantei, corri para cima dele e consegui um golpe no cravado relógio. A nossa luta é de 6 minutos. No cravado relógio, na hora que apitou, pã, na mesa, eu cravei o golpe e foi para mim uma emoção muito grande. As lágrimas desceram nesse momento. Ainda era a primeira luta, mas pelo jeito que foi, eu gostei muito dessa primeira luta. A gente tem, inclusive, a imagem da tua luta final, né? Isso. Que a imagem é também impressionante. Põe na tela aí pra gente, Toninho, por favor, a imagem da luta final dele lá no Mundial, ó. Porque é o que a gente vai ver o seguinte, ó. O Marcros é o que tá de kimono azul. Isso. E olha o que ele vai fazer, ó. Um armlock voador sensacional que o adversário dele, ó, acabou batendo. Aí essa foi a imagem do título, né? Isso. Você cai também emocionado, como na primeira luta também, né? Isso. Na verdade, é uma coisa lá, você vendo todas aquelas pessoas famosas que estão no cenário mundial do jiu-jitsu, igual do meu lado estava lutando, esperando para lutar, que na verdade no mundial todas as finais são feitas em uma única área de luta. E quem estava esperando para lutar nessa minha área de luta, que eu estava acabando de lutar, nada mais, nada menos do que Herbert Viana. O cara é o top do jiu-jitsu no mundo hoje. O cara fez uma luta espetacular contra o Leandro Lô na final da Copa Pod, que é o campeonato mais famoso do Brasil. E o cara estava lá na minha frente esperando. Então, nesse momento que você consegue fazer uma final e consegue ganhar com um golpe que é considerado muito plástico no jiu-jitsu, realmente as lágrimas vêm, você não consegue controlar
a emoção no momento. E rapidinho, vou só falar de um projeto que ele tem lá em Timboteu e Peixe-Boi, né? Você tem um projeto que você ensina jiu-jitsu para as crianças, para os adultos também. Fala só rapidamente para o que disso. Isso. Antes de eu começar a falar isso, eu quero relembrar uma coisa. Aqui o Thiago, já conheço, o Thiago é de Nova Timboteua, né? E na nossa infância, quando nós éramos mais novos, nós treinamos capoeira junto, uma arte marcial, né? E naquele tempo também era da mesma forma, né, Thiago? Então é uma forma de agradecer. A gente começou na capoeira, era projeto. A gente pagava o quê? R$5 para treinar isso. E o que foi que eu fiz? Eu levei o jiu-jitsu para Nova Timboteua. No começo eu comecei cobrando. Eu cobrava uma taxa de R$20 para manter o local, né? Mas o que acontecia? Eu não conseguia exigir dos meus discípulos, dos meus alunos, um respeito total, porque estavam pagando e eles falavam isso. Eu estou pagando, entendeu? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Então, eu cancelei a turma e comecei com uma turma somente de projeto social. Então, eu mantenho um projeto social há 3 anos. Tenho hoje aproximadamente 60 atletas. Temos, se eu não me engano, 16 títulos paraenses, né, meus alunos. Intermunicipais eu não tenho mais contas. Temos 3 talentos, né, lá em Peixe-Boi e Timboteua, que são 3 jovens atletas que são top de linha no estado do Pará hoje. Por quê? Porque eles são dono da categoria deles. Temos a Bruna, que nunca perdeu. Temos o Wilke, que é um faixa verde. A Bruna é faixa azul, inclusive está treinando ultimamente em Capanema por causa da faculdade, né? E temos um outro aluno. Eles 3 são os líderes no ranking paraense de suas categorias, entendeu? Então, o nosso projeto social funciona numa casa que é alugada. Para a gente manter, o que a gente faz? Todo mês a gente faz uma rifa. E a população que ajuda, a gente diz qual o propósito e a pessoa compra a rifa sabendo que vai ser convertido para ajudar esses jovens, né? E já procuramos a Secretaria de Esporte do nosso município, já procuramos a Prefeitura, não tem acordo, né? Não, de forma alguma, nunca nem se propuseram a ajudar. Quem ajuda é as pessoas, nem os pais dos local. alunos, nem para manter o local, para nenhum motivo. Quando nós vamos para campeonato, quem nos ajuda é o nosso mestre que mora em Santa Maria, o meu mestre. Ele tem um emprego bom, tem a academia dele, então ele aluga um ônibus, né? A Prefeitura de Santa Maria, que sempre ajuda, dá o ônibus, ele vem buscar a gente Peixe-Boi, Timboteua, para a gente competir. Nós somos uma equipe de competição, estamos em todos os campeonatos, viemos a Capanema, vamos para o sul do Pará, a gente compete em todo o estado do Pará. Nossa, realmente é uma equipe de competição, uma equipe super-herói. Muito bem. Então tá aí, né? A gente quer agradecer muito ao Marcross, muito obrigado, Marcross. Obrigado, parabéns Marcos. pelo título, novamente, né? A gente espera que tu consiga aí a classificação para outros campeonatos, inclusive para a Copa do Dubai, que está vindo em breve também, né? Pode rolar uma classificação numa seletiva. Eu queria só falar sobre isso. Eu estou tentando conseguir, agora há pouco recebi uma ligação, como eu lhe falei, né, de um suposto patrocinador, né? Não sei o que vai acontecer ainda, mas temos um Mundial da Federação Profissional, que vai ser em Fortaleza. Gostaria muito de ir, se alguém quiser ajudar, né, com passagem, com hospedagem em Fortaleza. Eu quero muito ir participar desse campeonato mundial em Fortaleza, defender o meu título. Vou estar participando de 2 campeonatos internacionais, agora em agosto, em Manaus. Dia 3 e 4 de Manaus, o Open Internacional, que é esse campeonato que eu vou defender aqui, tá, com essas 3 medalhas. A federação me convidou para ir defender o meu título. E no final do mês tem o Sul-Americano de Jiu-Jitsu em Manaus. Mas o meu foco hoje no jiu-jitsu é participar da seletiva do Dubai Open, né, que é uma seletiva que vai ter em Belém do Pará, que eles querem vir ao berço do jiu-jitsu para levar os paraenses para Dubai, que lá a premiação Nos Emirados é de Árabes Unidos. isso, para $100 mil de premiação. O meu foco hoje é chegar lá, sei que não é impossível, sempre foquei em ser campeão brasileiro, cheguei. Passei meu objetivo a ser campeão mundial. Cheguei e agora quero ir para Dubai, porque o meu objetivo na luta, como lhe falei, não é dinheiro, é reconhecimento. Dinheiro vem naturalmente, mas
se eu conseguir realmente viver disso, me profissionalizar disso, com certeza é esse o caminho que eu quero para mim. A gente agradece novamente ao Marcross e espera que dê tudo certo, né, Thiago? Se você quiser ajudar o Marcross, quiser patrocinar o Marcross nessas viagens dele, entre em contato com a gente aqui no SBT Capanema, você fala como você pode ajudar, de que maneira você vai ajudar, como você vai patrocinar, que a gente entra em contato com ele também, a gente passa o contato dele para você e você começa a ajudar ele aí a se tornar ainda mais campeão do que ele já é, né? Até porque é campeão mundial já. Então, boa sorte para você e conte sempre conosco. A porta do SBT Capanema está sempre aberta para você, viu? Volto já, 2 minutinhos só com o quarto e último bloco do programa Capanema Agora. Não muda de canal.